Gildo Deleuze também, estourou os miolos. Fez muito bem. Né? Só fez um pouco tarde. Se fizesse antes de escrever aquelas coisas, todo teria ajudado muita gente. Talvez não haja a palavra que tenha sido, nos últimos tempos, tão mal usada e seja fonte de tantas confusões mal percebidas do que a palavra ideologia. Né? Então, ou existe a possibilidade de uma diferenciação entre o que é o pensamento ideológico e o que é um pensamento não ideológico, seja científico ou qualquer outra coisa, ou não há. Né? Do ponto de vista marxista, realmente não há, porque, de acordo com o marxismo, todo pensamento é ideológico, então, inclusive ciência. Né? Então, todo pensamento expressa um interesse de classe. Ou é o interesse da burguesia, que é o interesse egoísta, que visa somente o benefício dela, ou é o interesse do proletariado, que, segundo Karl Marx, representa a totalidade da espécie humana, então é uma ideologia altamente benéfica. Como todo pensamento é ideológico, então não adianta tentar fugir da ideologia, e o negócio é tentar ser o mais ideológico possível. E o que é o ideológico? O ideológico é o pensamento no qual não há uma distinção, pelo menos uma distinção clara, entre a teoria e a prática. É um pensamento que já é, por si mesmo, uma espécie de prática política. Se o ideólogo diz que as coisas são assim ou assado, não é porque objetivamente ele acredita que as coisas são assim ou assado, mas porque dizer isto faz parte da estratégia de luta em vista dos seus objetivos. Tá certo? Então, isso quer dizer que a palavra ideologia, tal como usado por alguém, um comunista, alguém influenciado pelo pensamento marxista, é uma palavra que você não tem nunca como discutir se esse uso é correto ou incorreto, porque, na verdade, todos os usos são ideológicos e, portanto, todos eles, desse ponto de vista, são corretos. Existe, por outro lado, dentro de uma ideologia científica ou cientificista, que é especialmente o positivismo, mas também em parte o pragmatismo, né, a ideia de que o discurso científico baseado na observação e mensuração dos fatos não é ideológico, ele é completamente diferente da ideologia. Então, todo o universo tecnocientífico está fora do pensamento ideológico. Não é preciso dizer que isso também é uma ideologia, evidentemente. Você dizer que tudo é ideológico é ideologia, e você dizer que tem uma parte que não é ideológica de maneira alguma também é ideológico. Não é isso? Quer dizer, no caso do pensamento positivista, o interesse de classe que está por trás dessa ideologia é, evidentemente, o interesse da própria classe tecnocientífica. Não é isso? Que, através desta ideia, adquire, vamos dizer, uma autoridade supostamente acima do pensamento ideológico. Se você tem uma dissensão ideológica, você pode entrar com a palavra da ciência e da tecnologia e arbitrar aquela questão num terreno onde é possível a confrontação objetiva dos dados. Na verdade, essa definição é idealística, na verdade, porque se nós podemos conceber uma diferença entre o pensamento ideológico e o pensamento científico, bom, nós podemos conceber verbalmente, na definição desses dois empregos da palavra. Mas, na prática, essas duas coisas andam muito misturadas. Mas, hoje em dia, quando você tem estudos também científicos a respeito da composição da classe acadêmica, tá certo? E de como ela luta pelos seus interesses e como ela busca possuir o monopólio do conhecimento, marginalizando todos os que não estejam na profissão, hoje em dia é muito fácil você perceber que esta pretensa distinção radical entre pensamento ideológico e pensamento científico é apenas ideológica e não científica. Né? Por outro lado, se nós dissermos que nunca há uma distinção, então caímos na regra marxista e tudo é ideológico, inclusive aquilo que estamos dizendo nesse momento. Então, o problema do marxismo é que ele elimina o problema antes de ter tentado resolvê-lo. Se você já parte do princípio que tudo é ideológico, bom, então não há por que você distinguir entre o pensamento ideológico e o pensamento que é qualquer outra coisa. Mas
podemos, para além ou por cima dessas confusões todas, é possível colocar de uma maneira sensata, não digo científica, mas pelo menos sensata, racional, a questão da diferença e das relações entre pensamento ideológico e não ideológico? A minha resposta é sim, porque existem critérios objetivos de diferenciação. Se você nota esses traços, então você pode diferenciar claramente se se trata de um pensamento ideológico, ou científico, ou teológico, ou como qualquer outro tipo que você queira. Tá certo? Então, o primeiro traço é o seguinte: a palavra ideologia foi colocada em circulação por Napoleão Bonaparte, né? E ele usava o termo de maneira pejorativa. Les idéologues, para ele, eram um monte de desocupados que viviam especulando sociedades ideais e que nunca iam ter nenhuma interferência real no curso das coisas políticas, né? Então era exatamente o contrário do que ele era. Ele não tinha nenhum modelo de sociedade ideal na cabeça. Ele ia misturando as coisas conforme, num determinado momento, elas lhe pareciam viáveis ou inviáveis, sensatas ou insensatas. Né? Tanto que se você perguntar, bom, Napoleão era a favor da Revolução Francesa ou contra? Não dá para você responder. Sob certos aspectos ele era a favor, sob outros ele era contra, e às vezes mudava. O que ele condenava numa época, ele aprovava na outra. Certo? E era, evidentemente, um homem de um realismo cínico que não combina a rigor com o discurso ideológico. Então, quando ele dizia assim, coisas como, quando fizeram lá um plebiscito a respeito de alguma coisa, ele inventou um resultado fictício e, em vez do resultado real, divulga esse resultado aqui, como o Lula fazia, né? E quando não é mais imperador, como é que podemos fazer isso? Daí ele disse, a impressão de poder é poder. Né? Quem pode negar que esta frase contém uma boa parcela de verdade? Nem sempre é poder, mas às vezes é. Né? Às vezes a impressão de poder faz o sujeito se enganar. Agora, por exemplo, nós estamos vendo aí, né, o Lula saiu da cadeia com uma impressão de poder devastador que ele ia virar o país de cabeça para baixo, e você vai nos encontros lulistas, só tem 5 pessoas, né? Alguns deles xingando o Lula. Então eu falo, bom, então essa impressão de poder é enganosa. Então, nós não podemos dizer que essa frase seja ideológica. Ela é uma frase que tem pretensões científicas, ela está pretendendo descrever uma realidade que é independente das suas preferências ideológicas, ou seja, uma realidade que vale para os seguidores de uma ideologia como vale para os seguidores da sua oposta e de qualquer outra ideologia. Também, se você estuda a história de Napoleão Bonaparte, você vê que o que ele mais detestava é essas fórmulas ideológicas gerais. Ele nunca se interessou por isso. Um modelo de sociedade boa, o que deveria ser, os direitos do homem, tudo isso para ele era uma coisa totalmente vazia. Mas, se você observa os princípios de estratégia e tática que ele usava nas batalhas, você vê que tudo aquilo era estritamente científico. Ele estava agindo como um cientista experimental. Ele não estava fazendo as coisas porque achava bonito, porque isso ia levar a um mundo melhor. Não, mas porque era assim que se venciam as batalhas. E ele só começou a perder quando ele mesmo foi infiel aos seus princípios, como é o caso da invasão da Rússia. Né? Ele invadiu a Rússia baseado numa ideia muito errada que ele tinha a respeito dos russos. Ele desprezava os russos, achava que era um bando de idiota. Na verdade, era um preconceito racista, se você pensar bem. E os russos acabaram se revelando muito mais capazes do que o Napoleão imaginava e muito mais capazes do que o próprio Napoleão. Né? Tudo o que eles fizeram durante essa guerra foi coisa que para Napoleão eram totalmente imprevistas e imprevisíveis. Por exemplo, que um povo pudesse fugir das suas cidades queimando todas, isso nunca ninguém tinha feito. Uma coisa muito loucura, quer dizer, eles estão fazendo a guerra contra eles mesmos. Né? Então ele realmente ficou atordoado com isso, não entendeu. E quando ele decidiu ir embora da Rússia, foi aí que começou a guerra, porque é aí que os russos atacaram. Eles atacaram, não o atacante, mas atacaram o fugitivo, né? Que já estava assim, privado de comida, de armamento, muita gente já tinha morrido. Então foi fácil os russos devastarem o exército francês. Parece que o que chegou de volta na França, de todos aqueles que partiram, foi 10% no máximo. Né?
Então, nesse momento, Napoleão, que tinha uma mentalidade científica nessa coisa, ele não foi nada científico, ele foi um pouco ideológico, talvez um pouco místico, né? Quer dizer, começou a acreditar muito nos seus superpoderes e se ferrou. Então, nós podemos, no caso, se você tomar como exemplo Napoleão, existem muitas biografias muito excepcionalmente boas de Napoleão. Eu recomendo muito a do Dmitri Merezhkovsky, sobretudo a do historiador inglês Andrew Roberts. Eu acho a melhor que existe. Andrew Roberts está vivo ainda, né? Existem muitas outras. É bom você estudar isso, porque ali os limites entre o que é pensamento ideológico, o que é pensamento científico, o que é outro tipo de pensamento, aparecem de uma maneira muito clara. Não assim tão fácil de você definir, mas os fatos estão ali. Então, existem alguns traços definidores do pensamento ideológico que não estão presentes em outras formas de pensamento, seja científico, seja literário, como você quiser, ou religioso, como você queira chamar. E a ideia da sociedade ideal é básico em todo o pensamento ideológico. Quer dizer, toda fórmula ideológica imagina uma sociedade como um todo, um modelo de sociedade, e propõe esse modelo como melhor do que o atual. Pode ser um modelo futuro ou pode ser um modelo passado. Você pode apelar, vamos dizer, para o desejo de um futuro melhor, ou pode apelar para o mito de um paraíso. Tá certo? Tudo isso está presente necessariamente em todo o pensamento ideológico, embora não esteja presente só nele. Mas sem isso, simplesmente não há ideologia. Então, se você pega um autor, por exemplo, que critica ou aprova determinados elementos, determinados aspectos da sociedade presente, sem compará-la com um modelo ideal e sem propor nenhum modelo melhor, esse pensamento não é ideológico de maneira alguma. Ele pode ser a favor ou contra algumas coisas, pode ser um pensamento pode ser tanto um pensamento científico quanto apenas um pensamento jornalístico ou literário ou apenas uma opinião pessoal. Isso me interessa, mas ideologia não é. Então, esse critério objetivo permite você saber se você está discutindo com um ideólogo ou com alguma outra coisa. Se não houvesse esta distinção, então a própria história das discussões ideológicas seria impossível. Porque todo e qualquer palpite sobre qualquer coisa seria a expressão de uma ideologia. Então, a história das ideologias seria simplesmente a história da espécie humana. Quer dizer, a coisa não teria limite, não seria abarcável, né? Então, essa distinção ela tem que existir. E esse critério, para mim, assim, ele nunca falhou. Mas, para o sujeito que é de formação marxista, mesmo essa distinção falha. Por quê? Porque como o marxista acredita que a força motriz do movimento histórico é o interesse de classe, a identidade de classe e a identidade de classe e o interesse de classe, então o interesse de classe existe por trás de tudo o que se faça ou diga, de maneira consciente ou inconsciente. Então, se o sujeito está, por exemplo, se ele critica só uma coisa, ele falou mal, por exemplo, sei lá, do preço das passagens de ônibus, ou do preço da carne, né? Ele nunca deu palpite nenhum sobre política, ele dá um palpite sobre aquilo. Então, o marxista pode associar essa ideia singular a todo um quadro ideológico pré-existente, que é o quadro da classe a que ele pertence. A que ele pertence realmente ou idealmente. A que ele pertence por estar nela sociologicamente, economicamente, ou a qual ele pertence por identificação. Quer dizer, o sujeito não precisa ser um burguês economicamente para ter a ideologia burguesa, né? Senão seria impossível você acusar, por exemplo, como acusaram o poeta Boris Pasternak, de ser um seguidor da ideologia burguesa. Não tinha ideologia nenhuma para ele, não tinha burguesia nenhuma para ele seguir, e ele nunca tinha sido um burguês na vida, tá certo? Mas, por analogia, né, você pega determinadas ideias e vê que analogicamente elas poderiam se encaixar idealmente num quadro total de uma sociedade
tida como ideal, por exemplo, a sociedade liberal burguesa. Tá certo? Se aquilo que você diz combina vagamente com o que os defensores do liberalismo burguês dizem, então você passa a ser um liberal burguês, ainda que você nem os conheça. Então, aí, este truque retransforma em ideologia coisas que não são ideologia de maneira alguma. Não são e nem poderiam ser. Porque quando não há uma proposta de sociedade, então o pensamento perde a sua função ideológica, que é a função de mobilizar pessoas para lutar por uma causa. Está entendendo? Quer dizer, se você não está apontando causa nenhuma, né, então você evidentemente não tem ideologia. Quer dizer, você falar mal ou bem de coisas isoladas, né, vamos supor, por exemplo, eu falei muito mal das universidades brasileiras. Agora pergunta para mim, qual é a universidade ideal? Como deveria ser organizada? Eu respondo, não tenho a menor ideia. Não é porque eu não sei a solução de um problema que eu estou proibido de dizer que o problema existe. Então, essa objeção é inteiramente absurda, porque equivaleria a dizer que você só tem o direito de diagnosticar as doenças para as quais você já tem um tratamento eficaz. Se você não tem a cura da coisa, então você não pode diagnosticar. Em suma, não poderia haver doenças ainda não curáveis. Então você vê, por exemplo, nós estamos falando de AIDS há 40 anos e ainda não tem uma cura correta, né? Então basta isso para provar que essa ideia de que tudo é ideológico é um negócio furado, né? Então, este critério permite você saber se você está discutindo com um ideólogo ou com outra coisa qualquer. O ideólogo pode estar muito certo no que ele diz e o outro pode estar falando um monte de besteira, mas isso não os torna iguais. Quando, por exemplo, decidiram rotular a mim como ideólogo do governo Bolsonaro, é claro que estão mentindo, e estão mentindo porque não sabem o que é ideologia. Uso o termo em sentido ideológico, uso o termo ideologicamente, ou seja, uso o termo como arma de uma luta política e não como um instrumento descritivo. Quem quer que conheça os meus escritos sabe que ali de ideológico não tem nada, pode ter muita coisa subjetiva, pode ter até ideias absurdas, né? Eu mesmo, quando leio coisas que eu escrevi muito tempo atrás, acho que tem muita coisa absurda, tá certo? Mas ideológico isso não é, né? O que não quer dizer que o pensamento da direita, entre aspas, não seja ideológico. Claro que é, né? Mas em que medida o meu pensamento pessoal coincide com um treco chamado pensamento da direita, né? Então você veja, por exemplo, a direita tem elementos como o Rodrigo Cocó, o Lowoston, né? o Arruinaldo Azevedo, não é isso? O Diego Roques, o outro chama de como é que se diz? Vera Verão, não é isso? Todos esses são da direita, não é isso? O que o meu pensamento tem a ver com o deles? No entanto, houve um sujeito na universidade que vou estudar o eurocentrismo do Olavo de Carvalho. Então, no material que ele colhe, né, tem lá textos do Diego Roques, discursos do Cabo Daciolo, tudo isso aí para ele é o pensamento do Olavo de Carvalho. Por quê? O Olavo de Carvalho está na direita, então ele idealmente tudo que ele pensa é da direita, e o que a direita pensa é o que ele está dizendo. Então isso quer dizer que a característica de pensamento individual desaparece, restam só as ideologias de classe. E classificar você nesta ou naquela ideologia de classe é a única atividade intelectual que existe. É a única coisa que esses idiotas aprenderam a fazer na faculdade e fazem isso o tempo todo. A redação inteira da Folha só faz isso, a redação inteira do Globo só faz isso. Esses professores universitários como é? O Donkey, Christian Donkey, né? Todos eles são assim. O Cagado, todos eles são assim. Isso é um bando de analfabeto que nunca sequer examinou o problema da ideologia. Pior, isso acontece também porque o sujeito entra na faculdade, ele recebe logo uma injeção daquilo que aos professores parece ser a última moda do pensamento. Por exemplo, era a última moda nos anos 60. Você chegava lá e recebia uma injeção de Michel Foucault, desconstrucionismo, né, os novos filósofos, etc., etc., sem você ter toda a retaguarda da história do pensamento que levou àquilo.
Então isso quer dizer que elementos que são puramente casuais e que podem ser temporários adquirem aos seus olhos o valor de critérios universalmente válidos. Então esse negócio, por exemplo, o cara usou um negócio que ele chama de sei lá, ele inventa o nome do método que ele disse ter sido inventado por Michel Foucault. Isso para ele é tudo, é o conjunto. Né? Então, se você perguntar o seguinte, olha, você me mostre um único exemplo de aplicação bem-sucedida do método do Michel Foucault ao que quer que seja. Isso nunca houve. Uma aplicação bem-sucedida do método deveria levar a resultados cientificamente válidos. Mas se você mesmo começa por dizer que não há métodos cientificamente válidos, que tudo é ideologia, né? E que tudo, no fim das contas, é subjetivo, então por que nós vamos discutir com você? Discurso de poder. É tudo, assim, onde o marxismo dizia que tudo é interesse de classe, o Michel Foucault dizia que tudo é a luta pelo poder. E o que quer que você escreva? Você escreve um livro de álgebra, isso aí é para você exercer o poder sobre os coitados dos aluninhos que vão estudar aquilo. Quer dizer, você está forçando eles a engolir que a álgebra é assim, assim, assim. Então, bom, claro, tudo que existe no mundo tem um aspecto de luta pelo poder. Como tudo que existe no mundo tem um aspecto de realidade física, tem um aspecto de sexualidade, tem um aspecto de estético. Ou seja, são traços que estão presentes em tudo, mas não estão presentes na mesma quantidade. Por exemplo, você pode pegar um saleiro na cozinha e dizer que ali existe algo de sexualidade. Porque o sal simboliza também aquilo que é, quer dizer, picante, atrativo. Então não tem sexo ali? Tem, dentro do saleiro tem sexo. Agora, daí você pega uma mulher pelada e põe na garrafa e fala, bom, aqui no sal tinha alguma sexualidade, mas não tanto quanto na mulher pelada, meu Deus do céu. Então, usar essas coisas, né, que estão presentes em vários fenômenos diferentes e reduzir esses fenômenos àquela coisa é um truque assim, de picareta, de vigarista. A obra inteira do Michel Foucault é isto. Mas você entra com 18, 19 aninhos, você entra na faculdade, toma lá o livro do Michel Foucault, você vai ficar impressionadíssimo. Né? O Michel Foucault, quem resolveu o problema dele foi o Pierre Magnard, que foi colega dele, e disse, olha, simplesmente, ele era louco, ele era um doente mental, porra. As pessoas não perceberam até hoje. Não perceberam. Nem o outro lá que se matou a mulher e se matou. O Althusser, Luiz Althusser. Nem esses perceberam que é louco. O que você precisa fazer? Matar só a mulher não basta? Precisa matar mais uma meia dúzia? Deleuze não se matou também? Gilles Deleuze. Gilles Deleuze também. Estourou os miolos. Fez muito bem. Só fez um pouco tarde. Se fizesse antes de escrever aquelas coisas, todo teria ajudado muita gente.